Boa noite, queridos. Quero convidar você a mais uma vez estar comigo nesse momento de oração, de leitura da palavra de Deus, que nós possamos juntos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que possamos expor diante dele os nossos corações com a certeza de que ele está nos ouvindo. E nessa noite nós vamos meditar na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Quero ler com os irmãos os versículos de 9 a 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Uma das coisas que eu admiro bastante no apóstolo Paulo é que ele tinha uma enorme disposição em orar pelos outros. Mesmo que o seu momento seja difícil, em poucas oportunidades a gente vê o apóstolo Paulo falando dele mesmo ou pedindo alguma coisa para ele mesmo. Mas em diversas oportunidades a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu estou orando por vocês, eu não cesso de orar por vocês, eu não cesso de dar graças por vós, diante do Pai eu me coloco de joelho por vocês. Então ele estava sempre orando pelas igrejas que ele formava, pelas igrejas por onde ele passava, pelos irmãos que ele então conhecia no seu caminho. E nesse texto de Colossenses aqui, começando a carta à igreja de Colossos, mais uma vez Paulo fala então: olha, eu estou orando por vocês. E além de dizer que está orando, pelos colossenses, ele também ensina algumas lições preciosas sobre a oração, sobre o conteúdo da oração, sobre o propósito da oração e sobre como a oração pode nos capacitar. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, nesse texto, quando Paulo, então, atinge talvez o seu ponto teológico mais alto, tratando do assunto da oração, é que a oração deve expressar as nossas prioridades. Quando nós oramos para Deus, e isso é uma coisa bastante importante, nós devemos conversar com Ele sobre aquilo que é prioridade na nossa vida. E a partir daí a gente já começa a pensar e a entender quais são as nossas prioridades. O que eu tenho pedido para Deus? O que tem sido mais importante na minha vida, ou tão importante a ponto de que eu coloque isso na minha oração? Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos para receber coisas do Senhor, quando o verdadeiro propósito da oração, que deve ser prioridade na nossa oração, são aquelas bênçãos espirituais de que nós precisamos. No lugar de pedir ao Senhor que nos dê alguma coisa, nós precisamos pedir a Ele que nos dê fé. Fé para confiar no propósito dEle, na ação dEle nas nossas vidas. No lugar de pedir ao Senhor que nos livre de uma dificuldade, nós devemos orar para que Ele nos fortaleça espiritualmente e nos ajude a vencer as nossas dificuldades e as nossas batalhas. Então, a oração que nós fazemos ao Senhor deve expressar o que é prioridade na nossa vida. E a partir desse pensamento, nós devemos parar e refletir sobre o que nós temos tratado como prioridade na nossa vida. A oração também deve incluir aquelas pessoas que nós não conhecemos. Nós devemos orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos, amigos, familiares, mas também devemos orar por aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que estão sofrendo de alguma maneira, que estão precisando de Cristo, que precisam conhecer a Cristo. É isso que nós fazemos quando nos juntamos em oração pelos povos não alcançados, pelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, pelos enfermos que nós não conhecemos, pelos enlutados que nós não conhecemos. A nossa oração deve incluir aquelas pessoas que nós não conhecemos. E a oração deve ser regida por uma atitude persistente. Orar não é uma coisa que você faz esporadicamente, de vez em quando, só quando você precisa. Orar
é manter uma comunhão diária e persistente com Deus, é orar ao levantar, é orar ao meio-dia, é orar no momento de se deitar, é manter uma vida de oração, é orar sem cessar, como Paulo fala lá aos Tessalonicenses. E a oração deve ser ousada, na busca de uma plenitude. Nós devemos orar, a gente viu isso no devocional da semana passada, quando Paulo falava, então, pedir ao Senhor que desse a ele, então, e que desse para os irmãos daquela igreja por quem ele orava, a plenitude de Deus que é Cristo. Nós devemos buscar isso com afinco. Pedir ao Senhor, fortalece o meu homem interior, habite em mim ricamente, plenamente, me ajuda a compreender a dimensão daquilo que o Senhor fez por mim e a conhecer o teu amor que excede todo entendimento, para que assim eu alcance a plenitude de Deus, que é Cristo na minha vida. E nós devemos orar por isso. Então, qual que é o conteúdo da oração? Tá aí no versículo 9. Qual deve ser o conteúdo da oração? Vamos destacar 2 pontos. Primeiro, nós devemos orar, e na nossa oração nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a conhecer a sua vontade. A necessidade do cristão conhecer a vontade de Deus é um ponto importante na oração. Não ore somente pedindo para que Deus faça aquilo que você deseja. Ore para que Ele te ajude a entender o propósito e a vontade dEle na sua vida. Mas como você pode conhecer, então, a plenitude da vontade de Deus na sua vida? Você pode conhecer através da sabedoria dada por Deus, né? E nós devemos orar por sabedoria. A Bíblia diz isso, né? Que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, nós devemos orar ao Senhor e pedir por sabedoria, pedir que Ele nos dê sabedoria, e entendendo que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus e se reduz a nada. Então, quando nós nos dispomos a entender qual é a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas, nós devemos entender que a vontade de Deus não tem nada a ver com os preceitos do homem, com os preceitos humanos, porque os caminhos de Deus são muito diferentes e muito mais altos do que os caminhos dos homens, assim como os pensamentos de Deus não se equivalem aos pensamentos humanos. Então, conhecer a vontade de Deus, orar e conhecer a vontade de Deus através da oração é entender que a vontade de Deus reside na sabedoria, numa sabedoria que o mundo não pode dar. Nós precisamos clamar pela sabedoria divina para que possamos discernir entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. E assim nós vamos conhecer então a vontade de Deus para as nossas vidas. E qual que é então o propósito da oração? Paulo ensina nesses versículos, por meio da oração, que alguns propósitos devem ser contemplados quando nós oramos. Primeiro, a oração, nós precisamos pedir ao Senhor através da oração que nos capacite a combater, então, os falsos entendimentos a respeito da sua palavra. Senhor, me dá conhecimento, né? Paulo fala aqui nos versículos 10 e 11 que a oração deve nos capacitar para que nós vivamos, então, de modo digno, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, pedir para que nós, então, tenhamos conhecimento do Senhor é pedir para que nós tenhamos discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, às vezes até em relação à própria palavra do Senhor. A nossa oração também deve servir para mostrar que a plenitude está em Deus e não no conhecimento humano, né? Paulo diz assim, olha, vocês devem crescer no pleno conhecimento de Deus e vocês devem ser fortalecidos com o poder do Senhor, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Ou seja, toda a plenitude que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para viver bem, está no Senhor, não nos meios humanos, não nas coisas humanas. A nossa oração também deve mostrar ao cristão, a cada um de nós, a necessidade de uma vida digna. Nós devemos viver do modo digno, de acordo com a vocação pela qual nós fomos chamados. E esse, então, é um propósito da oração, dizer, Senhor, transforma a minha vida, para que eu possa viver de acordo com o seu chamado, para que eu possa ser do seu inteiro agrado, como Paulo fala aqui. Orar por transformação, por restauração das nossas vidas. E nós precisamos ser transformados
para viver então para o inteiro agrado do Senhor, para frutificar em toda boa obra, para crescer no pleno conhecimento de Deus e para ser fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Então nós precisamos dizer: Senhor, muda, me transforma. A oração serve para isso, para que nós possamos então dizer: Senhor, eu estou aqui, a minha vida é tua, me usa. Aquele cântico que diz: usa-me, ele tem uma letra muito bonita. Ele diz: transforma-me conforme a tua vontade, até que em mim se ache só a ti, né? Então nós precisamos ser transformados até que as pessoas consigam ver Cristo através de nós. E a oração serve para isso, para dizer: Senhor, muda a minha vida, me transforma. E por último, nós devemos entender que a oração é um meio de capacitação. Paulo ensina que por meio da oração nós somos capacitados por Deus a enfrentarmos os grandes desafios da nossa vida cristã. No versículo 11 e no versículo 12, ele diz que através da oração nós podemos ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória do Senhor, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. E aí nós podemos dar então graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe, da herança dos santos na luz. Então é através da oração que a gente encontra força, que a gente é fortalecido para aprender a lidar com as circunstâncias difíceis, com pessoas difíceis, né? Quantas vezes nós encontramos no nosso caminho pessoas difíceis, mas a melhor maneira de resolver qualquer problema de relacionamento é orando, é se dizendo: Senhor, me capacita a enfrentar essa situação, me ajuda a lidar com essa pessoa. A oração também nos ensina a cantar nas noites escuras. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, e eles então começam a orar e a cantar louvores ao Senhor, Cristo então se manifesta de uma maneira grandiosa ali naquele lugar e liberta Paulo e Silas. Nós também precisamos aprender a cantar nas nossas dificuldades, a louvar o Senhor nos nossos momentos de dificuldade. E nós só vamos conseguir isso se nós orarmos pedindo ao Senhor que nos capacite, que nos encha de poder, que nos dê entendimento da sua vontade completa para a nossa vida. E a oração também, através da oração também, que nós somos capacitados a agradecer pela gloriosa herança futura em meio à pobreza do presente. Irmãos, tudo que nós temos nesse mundo não é nada, não pode ser comparado àquilo que está reservado para nós na glória. E muitas vezes nós desejamos e sofremos tanto pela pobreza do presente, né? E nós queremos tantas coisas que não nos edificam, que não vão nos trazer então a nada de bom do ponto de vista espiritual. Mas Paulo está dizendo que quando nós oramos com fé, quando nós temos uma vida de oração, nós somos então capacitados a entender. E aí nós podemos agradecer a Deus pela nossa herança futura, pela glória que nos está reservada e esquecer então das pobrezas do nosso tempo presente. Como anda sua vida de oração? Suas orações têm conteúdo? Quando você se coloca de joelho para orar, o que você tem pedido a Deus? Como é que tem sido a sua conversa com Ele? As suas orações têm propósito? Você tem orado sabendo o que você espera do Senhor e o que é realmente importante para a sua vida? Em que áreas você precisa melhorar e se capacitar nessa prática tão vital da vida cristã? Você precisa se capacitar e se aprimorar na oração. E a única maneira de fazer isso é orando mais, é buscando o entendimento e ensinamento da palavra do Senhor. E quando você então buscar ao Senhor dessa forma, você vai descobrir o poder do Senhor que pode ser manifesto através das nossas orações. A Bíblia diz lá em Tiago que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós precisamos aprender a conversar com o Senhor de uma maneira sincera, colocando diante dele as nossas necessidades, mas entendendo quais são as prioridades dele para a nossa vida, o que ele deseja de nós, o que ele quer que nós façamos. E aí nós vamos então conseguir ser capacitados para vencer as nossas dificuldades. Que você tenha prazer em orar, em falar com Cristo, em desenvolver uma vida de oração. Isso é vital para que você se mantenha firme,
forte espiritualmente. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante, continuar orando pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que nós não conhecemos. Essas pessoas devem estar, então, incluídas nas nossas orações. Orar para que o Senhor nos transforme, para que nos ajude a viver uma vida de modo digno da nossa vocação, que seja do inteiro agrado dele. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te pedimos nesse instante, ó Deus, na tua presença, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor, então, se atente para as nossas orações. Ó Deus, muitas vezes nós não sabemos orar, mas nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, nos ensina através da tua palavra como nós devemos nos colocar diante do Senhor. E o Senhor, ó Deus, naqueles momentos de maior dificuldade, nós temos o Espírito Santo, ó Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nesse instante aqui, ó Deus, diante do Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda a interceder, ó Deus, a colocar as nossas vidas diante do Senhor e a entender qual é o teu propósito e a tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, nós não queremos orar por aquilo que achamos que é importante, pelos nossos próprios propósitos, mas nós queremos orar para que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, para que nós tenhamos visão espiritual do que o Senhor deseja para nós. Senhor, nesse instante queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, nos transforma, nos enche do teu poder, da tua graça. Senhor, nós queremos te agradar, nós queremos que a nossa vida seja do seu inteiro agrado. Então, ó Deus, muda aquilo em nós que não te agrada, Senhor, que nós não possamos viver, ó Deus, na dependência do pecado, mas que possamos servir ao Senhor integralmente de todo o nosso coração. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, tem misericórdia de nós. Senhor, eu te clamo nesse instante para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, para que o Senhor então renove e fortaleça o nosso homem interior, para que o Senhor nos ajude a entender a dimensão do que fez por nós, do seu amor. Ó Deus, para que Cristo habite em nós ricamente. Ó Deus, e assim nós possamos ter em nós toda a plenitude de Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós nos sentimos, ó Deus, tentados a desistir do nosso caminho. Ó Deus, às vezes nós enfraquecemos e nos sentimos desanimados. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a viver uma vida, a andar com o Senhor, entendendo a importância do Senhor nas nossas vidas. Nesse instante quero colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos e amigos que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia da Ana Carolina naquele hospital. Tem misericórdia do irmão Feliciano. Tem misericórdia, ó Deus, da irmã do irmão Zé Ailton, da irmã Marionilda. Senhor, também tem misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas que estão lutando contra o Covid nesse momento. Tem misericórdia da Regina, irmã da Leila. Ó Deus, tem misericórdia de cada um desses enfermos. Ó Deus, o Senhor conhece cada uma dessas vidas e o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe a maneira como está trabalhando. E nós confiamos no Senhor e te pedimos usar entendimento, dar força para eles, para a sua família, que eles se sintam dispostos a lutar e que o Senhor possa ir trabalhando em cada situação de acordo com aquilo que é a tua vontade, fortalecendo a cada um na força da sua glória, com o poder que vem do teu Espírito Santo. Ó Deus, nesse instante também te pedimos por aqueles que estão enlutados, sofrendo pelos seus entes queridos que partiram, família do pastor Alcebiades, família do pastor Nilo, a família do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia, a família da Natália, a família da irmã Welce, da irmã Rose. Ó Deus, a gente sabe que o tempo vai passando, ó Deus, mas a dor, ó Deus, ela está ali presente. E a gente sabe que em cada decisão que precisa ser tomada, às vezes a angústia é muito grande. Mas, ó Deus, nós sabemos também que o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é quem nos sustenta. Então, esteja com cada uma dessas famílias nesse instante. O Senhor é Deus de toda consolação. Ó Deus, tem misericórdia de cada família, de cada pessoa que às vezes está, ó Deus, sem saber o que fazer, para onde ir. Tem misericórdia, abençoa, Senhor. Senhor, nesse instante também, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da igreja, dos nossos irmãos, das suas famílias,
aquelas dificuldades de relacionamento que têm sido enfrentadas, dificuldades financeiras, Senhor, tem misericórdia do teu povo, no meio dessa pandemia que assola a humanidade, tem misericórdia daqueles missionários que estão longe pregando o Evangelho, dá força, dá entendimento para a igreja do Senhor, para que nós possamos nunca recuar, mas avançar e persistir na tarefa que recebemos do Senhor, que o nosso alvo seja o Senhor. Senhor, eu quero te pedir também pelos nossos familiares, amigos não crentes. Peço pela Rayane, que esteve conosco ontem, pelo Cleones, que esteve conosco ontem. Ó Deus, pela vida da família da Laura. Ó Deus, pela vida dela, pela vida da família da Albianas, pela vida, ó Deus, do Giovanni e sua família. Ó Deus, eu peço ao Senhor que seja abençoando essas famílias. Tem misericórdia também das filhas da irmã Maria de Fátima, do seu neto, do seu irmão. Ó Deus, tem misericórdia da família da irmã Helenita, da família do irmão Tim. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, seus familiares, dos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, pessoas que precisam conhecer o Senhor, pessoas que precisam da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, estende o teu braço salvador, restaurador e curador a cada família, a cada pessoa nesta noite. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que estão viajando, livrando de todo o mal. Ó Deus, trazendo no regresso em paz. Senhor, nos abençoa, nos perdoa, limpa os nossos corações, não nos deixa, ó Deus, afastar do Senhor, não deixa que o nosso pecado nos separe do Senhor, mas nos perdoa e nos capacita a mudar, a vencer o nosso pecado. Ó Deus, nos capacita a viver uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida que seja do seu inteiro agrado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, esteja conosco. Nós te clamamos, Senhor. Nós te clamamos pela tua intervenção nas nossas vidas, porque nós cremos no Senhor. Nós te clamamos pela tua intervenção na vida dos nossos irmãos e daquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que nesse momento precisam da tua unção, da tua consolação, da tua restauração. Tem misericórdia de cada um, tem misericórdia daqueles que estão passando, ó Deus, por momentos terríveis, daqueles que estão passando por dores, daqueles que estão perdidos no pecado. Tem misericórdia, Senhor, nós te clamamos. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te engrandecemos por tudo que o Senhor é, pelos teus atributos divinos, pela tua natureza perfeita. Senhor, eu te exalto e eu glorifico o teu nome nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, que o Senhor esteja sempre com você. Amanhã estaremos novamente aqui com a graça do Senhor Jesus. Amém. Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar, toma a minha mão, guarda meu coração da noite escura, do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, para que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra
vencer, para ser vitorioso, enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, desse mundo e seus horrores, onde reina o mal. Põe um escudo, constrói um muro, à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Se nessa hora o que importa é viver pra ti.